Salve, rapaziada. Estou aqui hoje com o livro do Adilson Gonçalves de Introdução à Álgebra, mas não para fazer uma sugestão de leitura ou review desse livro, mas para mostrar que esse livro foi o livro responsável por me fazer decidir ser algebrista. Foi o livro que realmente mudou a minha vida e fez com que eu sentisse encanto pela matemática. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte: embora você goste muito de alguma coisa, como é o meu caso, eu gosto muito de álgebra, e de matemática, para ser mais abrangente. Você possivelmente já olhou em retrospecto e pensou assim: poxa, eu podia ter feito isso diferente. Quer tenha sido numa decisão na sua graduação, ou não necessariamente na sua vida acadêmica, em qualquer outra coisa. Não tem nada de errado em pensar assim, não tem nenhum problema em você ter mudado o seu pensamento, né? Até porque uma pessoa que inicia um processo não é a mesma pessoa que vai terminar esse processo, certo? Você tem tempo de amadurecer, você tem tempo de mudar de ideia, de mudar de gosto, né? Então é normal o fato de a vida não ser linear, é normal você, sei lá, se arrepender, desistir, recomeçar, enfim. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns arrependimentos que eu tive ao longo da minha caminhada estudando matemática, tá? Antes de começar no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram no canal, em especial o Pedro Paulo. Rapaziada, eu iniciei o meu estudo de matemática entrando na graduação no ano de 2008, assim, mais motivado por um desempenho razoável que eu tive na Olimpíada Brasileira de Matemática na época. Então, lá pelo ano mais ou menos de 2005, mais ou menos não, exatamente em 2005, eu comecei o meu ensino médio. E eu lembro que ter ido para a escola que eu fui, uma escola pública, fez com que eu também decidisse por matemática pelo seguinte motivo. Eu lembro que eu e alguns dos meus colegas, nós íamos para a biblioteca de vez em quando, durante o recreio, né, para a gente disputar quem conseguiria resolver mais problemas de matemática até o sinal tocar, né? E claro que você que é mais novo deve estar pensando, se perguntando, né, se não tinha nada mais interessante para fazer. Cara, a gente era pobre, né? Então quase ninguém tinha celular em 2005. Para você ter uma ideia, o iPhone nem existia. Então, não, a gente não tinha entretenimento melhor para fazer além disso, então joga xadrez, né? Sei lá, essa brincadeira de resolver exercícios de matemática e também somada com o meu desempenho, né, na OBMAP, isso fez com que eu pensasse que eu levava jeito, entendeu? Mesmo que as minhas melhores notas não fossem apenas em matemática. Então aqui sei lá, felizmente ou infelizmente, não sei, eu não tenho aquela jornada do herói para dizer, nossa, eu era péssimo em matemática, não entendia nada, e hoje tenho uma graduação, um mestrado, não sei o que mais. Não, eu sempre me dei bem em matemática, eu gostava, né? Então não dá para dizer isso. Beleza, então eu finalizo meu ensino médio em 2007 e eu comecei a graduação em matemática no ano de 2008. Então, assim, eu já adianto que da minha graduação eu não tenho nada do que reclamar, porque foram momentos de muita felicidade para mim ali, né? Muita descoberta sobre matemática, descoberta no seguinte sentido: eu imaginava inicialmente que eu iria entrar para a graduação e eu veria ali durante os 4 anos apenas a matemática que me foi ensinada no ensino médio. E para minha grata surpresa, não foi só aquilo. Aquilo era conteúdo de 1 ou 2 disciplinas apenas, correspondia acho que a 5% do curso, ou menos que isso. E o resto era tudo matemática que eu nunca tinha visto na vida, como essas coisas aqui, a congruência, módulo N. Muita coisa interessante, muita coisa belíssima, assim, a riqueza e a fineza das ideias, das demonstrações. Então, assim, no primeiro semestre de 2008, as disciplinas que eu fiz foram Introdução à Ciência dos Computadores, Introdução à Álgebra, que é essa que eu estou mostrando aqui o conteúdo dela, e Cálculo 1 e Matemática Elementar. É exatamente na disciplina de Ciência dos Computadores que vai surgir o meu primeiro arrependimento, né? Era só lógica de programação.
e a gente usava Portugal. Eu simplesmente caguei para a disciplina, eu fiz um mínimo só para ser aprovado. Eu acho que a gente poderia ter feito, inclusive, essa disciplina usando Python, pensando hoje em dia, né? Esse é o meu primeiro arrependimento, de fato, não ter dado o devido valor para a programação naquela época, sabe? O meu segundo arrependimento, ele viria lá no terceiro ano da graduação, acho que quando era 2008, 2010, desculpa, e as disciplinas que eu fiz foram, acho que probabilidade estatística, mais algumas de álgebra, equações diferenciais e algumas pedagógicas, foi isso. E, assim, eu sou purista de formação, né? Minha natureza, ela pede por abstração. Então, é até possível ver isso era possível, né, ver isso nas disciplinas que eu escolhia, como optativas, sei lá, no meu desempenho nelas. Mas hoje eu sinto uma necessidade, cara, quase que um vazio, por não ter tido muito contato com matemática aplicada. Sei lá, códigos, modelagem, fuzzy, não sei. Assim, tinha um mundo interessantíssimo acontecendo ali do meu lado e eu ignorei por, sei lá, acho que por puro preconceito mesmo. A minha cabeça de jovem, a matemática era, sei lá, para ser interessante tinha que ser quase que inacessível. Meus professores também, puristas, eles foram um pouco responsáveis por dizer que matemática aplicada era sem graça e tal. Então, como eu era inexperiente, eu não tive aquela proatividade de experimentar e concluir se realmente era sem graça ou se não era. Mas só agora, né, depois de muitos anos, eu tenho total consciência de que o que eles disseram está muito longe de ser verdade. Então, probabilidade estatística foi a disciplina que eu empurrei com a barriga naquele primeiro semestre de 2010 e eu fiz apenas o mínimo para resolver, assim, para passar, no caso, né? E hoje sei lá, eu estudo tanta coisa de estatística, tanta coisa dessa área, e eu consigo ver a beleza, sei lá, estatística bayesiana, muita coisa interessante demais nessa área, assim. Eu vejo, inclusive, já que eu mencionei matemática aplicada, se eu fosse fazer um comparativo das áreas, das grandes áreas da matemática, como se fosse uma escalação de futebol, eu colocaria a matemática aplicada, a estatística, ali como se fosse um elemento que joga no meio de campo. É uma coisa muito mais versátil, que te dá mais possibilidades. E uma base purista de um algebrista, de um analista, eu vejo alguém como sendo ali um volante, alguma coisa do tipo. E quando muito você tem uma formação extremamente purista, mas você conhece outras coisas de computação ou de estatística, você consegue ser ali um ponta, um lateral, alguma coisa desse tipo. Então, eu penso que uma formação adequada poderia ter sido mais versátil, escolhendo coisas, um pouco de estatística, umas disciplinas de estatística, algumas disciplinas de computação, feito algumas coisas de matemática aplicada e beleza, e me diverti muito também com as minhas coisas de matemática pura ali, de análise, muita álgebra e tal. Então, assim, para minha análise de hoje, os meus arrependimentos são esses, são não ter explorado mais, não ter experimentado outras coisas dentro da matemática por puro preconceito, por ignorância mesmo, assim. Eu acredito, realmente essa é a palavra, acredito que eu poderia ter sido mais versátil nesse sentido, de considerar, estudar outras coisas, aprender outras coisas, e só depois decidir se eu realmente gostava daquilo ou não, e não tomar uma decisão baseada no que as outras pessoas pensavam ser legal ou deixar de ser legal, certo? Vou deixar alguns conselhos para quem pretende estudar matemática, para quem está iniciando uma jornada, já terminou uma graduação, pretende fazer um mestrado, alguma coisa do tipo. É importante que a sua formação ela seja ampla, o mais versátil possível. Embora você goste muito, de meu caso, por exemplo, de álgebra, você não estudar somente álgebra. Vai fazer optativas e puxa só, sei lá, álgebra comutativa, geometria algébrica, álgebra 1, álgebra 2, álgebra não comutativa, álgebra de... Não faz isso. É legal você saber essas coisas,
mas é importante também que você conheça coisas de análise, que você conheça alguma coisa de teoria da medida, que você conheça coisas de geometria, que você conheça coisas de estatística. Não apenas pensando no futuro como possibilidades de trabalho. Quando a tua formação é muito específica, você só escolheu disciplinas que você gosta demais, você fica muito limitado, né? Então é importante que você tenha essa versatilidade, de você ter outros conhecimentos. E também, para além disso, de pensar em levar uma carreira acadêmica, essa versatilidade pode também te colocar em outros locais de trabalho que não seja a universidade. Você pode trabalhar, por exemplo, para mim hoje, que eu gosto, tenho estudado muita coisa de computação, muita coisa de estatística, trabalhar na área de dados, trabalhar com inteligência artificial, com machine learning, com um monte de coisa, a depender do quanto você domina de programação e de mais matemática aplicada, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo.